Uma mãe abriu a mochila do filho depois da escola e encontrou um bilhete que não era da professora. Suas mãos tremeram quando reconheceu a letra. Não era da professora de João, era de uma mulher que ela conhecia muito bem. Uma mulher que havia sido sua melhor amiga por 15 anos, que conhecia cada segredo seu, cada insegurança, cada sonho. Uma mulher em quem ela confiava cegamente e que agora estava enviando bilhetes românticos para seu marido através da mochila de seu filho de 8 anos. Meu nome é Cristiana, tenho 37 anos e naquele momento minha vida inteira desmoronou com um simples pedaço de papel. O bilhete estava dobrado cuidadosamente entre os cadernos de João, escrito em papel perfumado que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo papel que Valentina, minha melhor amiga, usava para escrever cartões de aniversário para mim. A mesma letra cursiva que eu admirava, agora formando palavras que me cortavam como lâminas. Meu amor, não aguento mais fingir quando estou perto dela. Preciso de você. Te amo infinitamente. V. João estava na sala assistindo desenho, alheio ao terremoto que acabara de atingir nossa família. Meu marido Carlos ainda não havia chegado do trabalho, e ali estava eu, segurando a prova de que minha vida era uma mentira. Valentina não era apenas minha melhor amiga, era a madrinha do João. Havia estado presente em todos os momentos importantes da nossa família. Férias juntas, aniversários, natais, nascimento do João. E durante todo esse tempo ela estava apaixonada pelo meu marido. Minhas pernas falharam e me sentei no chão da cozinha, ainda segurando o bilhete. As memórias começaram a fazer sentido de uma forma dolorosa. Às vezes que Valentina insistia para irmos todos juntos ao cinema, mas sempre arrumava uma desculpa para Carlos se sentar ao lado dela. Os presentes caros que ela dava para ele no Natal, sempre com alguma explicação sobre ter visto e lembrado dele. A forma como ela tocava o braço dele quando ria das piadas dele, piadas que nem eram engraçadas. A traição doía de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Não era só meu marido me traindo, era minha melhor amiga, a pessoa que me consolava quando eu e Carlos brigávamos, que ficava do meu lado quando eu reclamava dele. Ela sabia de cada problema do nosso casamento porque eu contava tudo para ela, confiava nela completamente. E ela usou cada informação contra mim. Peguei meu celular com as mãos tremendo e fotografei o bilhete antes que minha raiva me fizesse rasgá-lo. Precisava de prova. Precisava entender há quanto tempo isso estava acontecendo e como eles tiveram a audácia de usar meu filho como pombo-correio. João, que adorava a tia Val, que sempre ficava feliz quando ela vinha nos visitar. Eles estavam usando a inocência do meu filho para se comunicarem. O som da chave na porta me fez pular. Carlos estava chegando, pontual como sempre, às 6h15. Olhei para o relógio e percebi que havia ficado ali sentada por quase 1 hora, apenas processando a traição. Guardei o bilhete rapidamente na gaveta da cozinha e tentei compor minha expressão. Mas como você age normal quando descobriu que sua vida inteira é uma farsa? Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. Carlos entrou com aquele sorriso que eu conhecia há 12 anos de casamento. Beijou minha testa como fazia todos os dias e perguntou como foi meu dia. A hipocrisia da cena me deu náusea. Ali estava o homem que eu amava, agindo como o marido perfeito, quando na verdade estava trocando bilhetes de amor com minha melhor amiga. Me deu vontade de gritar, de jogar o bilhete na cara dele, mas algo me segurou. Precisava de mais informações antes de confrontá-los. Se eles estavam usando a mochila do João há tanto tempo, talvez houvesse mais bilhetes, mais evidências. Esperei Carlos tomar banho e, enquanto ele ajudava João com a lição de casa, fui até o quarto e comecei a procurar. Não sabia exatamente o que estava buscando, mas meu instinto me dizia que havia mais. Encontrei no bolso do terno que ele havia usado na semana anterior. Outro bilhete de Valentina, mais antigo, mais íntimo. Ontem à noite foi perfeito. Ela nunca vai suspeitar porque confia em mim completamente. Te amo. Meu estômago se revirou. Eles não estavam apenas se comunicando, estavam se encontrando. E Valentina estava certa sobre uma coisa. Eu confiava nela completamente. Sentei na cama que dividia com Carlos há 12 anos e tentei me lembrar de quando tudo começou. Quando foi a última vez que saímos todos juntos e eles tiveram oportunidade de ficar sozinhos? A resposta veio como um soco, na semana passada, quando fomos ao aniversário da irmã de Valentina.
Eu fiquei ajudando na cozinha enquanto Carlos e ela ficaram na varanda, conversando sobre trabalho. Lembrei de ter achado estranho eles rirem tanto, mas Valentina sempre soube fazer Carlos rir. Voltei para a cozinha com o coração martelando. Carlos estava fazendo sanduíche para João, sendo o pai carinhoso de sempre. Como ele conseguia fazer isso? Como conseguia fingir ser um bom pai e marido enquanto traía nossa família? E como ela conseguia olhar nos meus olhos e mentir todos os dias? Meu celular tocou. Era uma mensagem de Valentina. Amiga, saudades. Que tal um café amanhã? Preciso desabafar sobre uns problemas no trabalho. O cinismo dela me deixou furiosa. Ela queria se encontrar comigo, provavelmente para saber se eu suspeitava de alguma coisa, para medir o terreno. Sempre foi inteligente, calculista quando queria. Respondi que sim, que nos encontraríamos no nosso café de sempre. Mas desta vez seria diferente. Desta vez eu saberia exatamente quem ela era por trás da máscara de melhor amiga. Durante 15 anos, dividi com ela meus medos, alegrias, frustrações com o casamento. Contei a ela quando Carlos e eu passamos por aquela crise 2 anos atrás, quando pensei em me separar. Ela me convenceu a lutar pelo casamento. Disse que ele me amava, que era só uma fase ruim. Agora entendo por que ela não queria que eu me separasse. Não era por amor à nossa amizade ou ao João. Era porque se eu me separasse, Carlos ficaria livre para assumir o relacionamento com ela. Era muito mais fácil ter um caso com um homem casado do que lidar com as complicações de um divórcio, pensão, guarda compartilhada. Ela queria o melhor dos dois mundos. Ter Carlos quando quisesse e manter a amizade comigo como disfarce perfeito. A raiva foi tomando lugar da dor inicial. Eles achavam que eu era idiota, que nunca descobriria. Usaram meu filho, minha casa, minha confiança. Quantas vezes Valentina esteve aqui, sentada na minha mesa, comendo a comida que eu fazia, brincando com João, enquanto planejava encontros com meu marido? Quantas vezes ela me abraçou e disse que me amava, sabendo que estava me traindo da pior forma possível? Você já foi traída por alguém em quem confiava completamente? Conta nos comentários como superou essa dor. O jantar foi uma tortura silenciosa. Carlos contava sobre o trabalho como sempre. João mostrava os desenhos que havia feito na escola. E eu fingia normalidade enquanto planejava minha próxima jogada. Não poderia confrontá-los sem ter certeza absoluta de tudo. Precisava de mais provas, mais detalhes. E, principalmente, precisava decidir o que faria com essa informação. Depois que João foi dormir, Carlos veio me beijar na cozinha como fazia todas as noites. Seus lábios nos meus me deram náusea porque agora eu sabia que eles também beijavam minha melhor amiga. Suas mãos que me tocavam também tocavam ela. Consegui sorrir e retribuir o carinho, mas por dentro estava morrendo um pouco mais a cada segundo. Na manhã seguinte, deixei João na escola e fui para o café onde marcara de encontrar Valentina. Cheguei 15 minutos antes do horário combinado e escolhi uma mesa estratégica, onde pudesse observar sua expressão quando chegasse. Meu estômago estava embrulhado, mas minha mente estava clara. Precisava descobrir até onde ia essa traição. Valentina chegou radiante, como sempre. Cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, aquele sorriso que eu conhecia desde os 22 anos. Me abraçou com o carinho de sempre, beijou meu rosto, perguntou como eu estava. A atuação dela era perfeita. Se eu não tivesse visto os bilhetes, jamais suspeitaria de nada. Amiga, você está com uma cara estranha. Tudo bem? Ela perguntou, fingindo preocupação. A audácia dela em simular cuidado comigo mentre destruía minha família me deixou nauseada. Respondi que estava apenas cansada. Que João havia dormido mal na noite anterior. Mentira por mentira. Ela começou a falar sobre os problemas no trabalho que havia mencionado na mensagem. Uma história elaborada sobre conflitos com o chefe, prazos apertados, estresse. Mas eu percebi pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. A forma como ela checava o celular constantemente, o brilho diferente nos olhos, um nervosismo disfarçado. Estava esperando mensagem de alguém. Do meu marido. Val, posso te fazer uma pergunta? Disse, decidindo testar as águas. Você acha que é possível uma pessoa manter um segredo muito grande por muito tempo sem dar sinais? Ela quase engasgou com o café, mas se recuperou rapidamente. Depende do segredo, respondeu. Mas geralmente a verdade sempre aparece de alguma forma.
A ironia das palavras dela era quase cômica. Ali estava ela, me dando conselhos sobre verdade enquanto escondia o maior segredo da minha vida. Pressionei um pouco mais. E se fosse um segredo que pudesse destruir uma amizade de anos? Você contaria para a pessoa ou guardaria para sempre? Valentina ficou visivelmente desconfortável. Mexeu no cabelo, desviou o olhar, demorou para responder. Cristiana, por que essas perguntas? Aconteceu alguma coisa? A preocupação na voz dela era falsa, mas o medo era real. Ela estava com medo de que eu soubesse de algo. Naquele momento, meu celular tocou. Era uma mensagem de Carlos. Amor, vou chegar tarde hoje. Reunião importante no trabalho. Mostrei a mensagem para Valentina. Como fazia sempre, compartilhando os pequenos detalhes do dia a dia. Mas desta vez, observei sua reação cuidadosamente. Vi um sorriso quase imperceptível nos lábios dela. Um brilho nos olhos. Ela sabia que ele não estava em reunião nenhuma. Que chato, né? Você vai ficar sozinha com o João de novo, ela disse, mas o tom era de alívio, não de pena. Naquele instante, tudo se encaixou. Carlos não estava trabalhando até tarde, estava se encontrando com ela. E Valentina estava ali comigo, criando o álibi perfeito. Se alguém perguntasse onde ela estava naquela noite, eu diria que ela havia saído do café e ido para casa cansada do trabalho. A dor no meu peito era física. Não era apenas traição, era uma conspiração elaborada contra mim. Eles não estavam apenas tendo um caso, estavam me usando ativamente como parte da mentira. Cada encontro nosso era calculado para esconder os encontros deles. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar essas histórias. Preciso ir, disse, levantando abruptamente. João tem dentista hoje à tarde e esqueci completamente. Outra mentira, mas precisava sair dali antes de explodir. Valentina pareceu aliviada também, provavelmente ansiosa para se arrumar para o encontro com meu marido. Ela me abraçou na despedida, disse que me amava, que eu era a melhor amiga do mundo. Cada palavra era como veneno nas minhas veias. Te amo também, respondi automaticamente, mas as palavras saíram amargas da minha boca. Voltei para casa com a mente fervilhando de raiva e dor. Não conseguia mais fingir normalidade. A traição havia tomado proporções gigantescas na minha cabeça. Não era só um caso, era uma farsa completa envolvendo as 3 pessoas mais importantes da minha vida. Meu marido, minha melhor amiga e meu filho sendo usado como instrumento da mentira deles. Cheguei em casa determinada a encontrar mais evidências. Se eles se encontrariam naquela noite, precisava descobrir onde e como. Fui até o escritório de Carlos e comecei a procurar pistas. No histórico do computador dele, encontrei pesquisas por hotéis e restaurantes que eu nunca havia visitado com ele. Lugares românticos, reservas em nome dele para 2 pessoas. Meu coração afundou ainda mais quando vi as datas. Não eram encontros esporádicos. Eles se encontravam regularmente há pelo menos 6 meses, sempre quando Carlos dizia que tinha reuniões importantes ou jantares de trabalho. E sempre coincidiam com os dias em que Valentina marcava café comigo, criando alibis para ambos. Busquei na agenda dele e encontrei anotações discretas. V, 19 horas, em várias datas do último mês. V de Valentina. Eles nem se preocupavam em ser mais discretos porque tinham certeza absoluta de que eu nunca suspeitaria. Afinal, quem desconfiaria da própria melhor amiga? Voltei para a gaveta onde havia guardado o primeiro bilhete e o reli com atenção. Não aguento mais fingir quando estou perto dela. Isso significava que eles se comportavam de forma diferente quando eu estava presente, que tinham que se controlar para não demonstrar intimidade na minha frente. Quantos momentos de tensão sexual entre eles eu havia perdido por confiar demais? Lembrei de situações que agora ganhavam novo significado. Às vezes que chegava em casa e encontrava Carlos mais feliz que o normal depois de um dia difícil no trabalho. Às vezes que Valentina cancelava nossos planos na última hora com desculpas vagas. Os presentes caros que ela dava para Carlos, sempre justificando que viu e lembrou dele. Decidi fazer um teste. Peguei meu celular e mandei mensagem para Carlos. Amor, mudança de planos. João vai dormir na casa da minha mãe hoje. Que tal um jantar romântico em casa, só nós 2? Queria ver se ele inventaria alguma desculpa para manter o encontro com Valentina. A resposta veio em 5 minutos. Amor, adoraria,
Mas essa reunião é muito importante. Pode ser amanhã? Era exatamente o que eu esperava, mas mesmo assim, doeu. Ele estava escolhendo ela ao invés de mim, mesmo quando eu oferecia uma noite romântica. Mandei mensagem para Valentina também. Val, estou me sentindo muito sozinha. O Carlos vai trabalhar até tarde de novo. Posso ir na sua casa hoje à noite? Queria ver que desculpa ela inventaria. A resposta dela foi ainda mais elaborada. Ai, amiga, adoraria, mas estou com uma enxaqueca terrível e preciso dormir cedo. Que tal amanhã? Mentira sobre mentira, construídas uma em cima da outra para proteger o romance deles. Ali estava eu, oferecendo minha companhia para os dois, e ambos me rejeitavam para ficarem juntos. A humilhação era completa. Não era só traição, era desprezo pela minha pessoa, pela nossa família, pelo nosso filho. Peguei a chave reserva do carro de Carlos e coloquei um rastreador que havia comprado pela internet semanas antes para monitorar o carro quando João começasse a sair sozinho na adolescência. Agora seria útil para outro propósito muito mais doloroso. Busquei no closet de Carlos e encontrei roupas que eu não conhecia. Uma camisa cara que ele nunca havia usado comigo, um perfume diferente escondido atrás dos outros. Ele estava se arrumando especialmente para ela, comprando coisas novas para impressioná-la, enquanto comigo usava sempre as mesmas roupas de sempre. A descoberta mais dolorosa veio quando abri a carteira dele. Havia uma foto pequena de Valentina, recortada de uma das nossas fotos de grupo, onde eu havia sido cuidadosamente removida da imagem. Meu marido carregava uma foto da minha melhor amiga na carteira, editada para eu não aparecer. Sentei no chão do closet e chorei pela primeira vez desde a descoberta. Não era só sobre sexo ou atração. Eles tinham construído um relacionamento completo, com presentes, fotos, encontros românticos, enquanto eu vivia na ignorância absoluta. Eu era a única pessoa no triângulo que não sabia que estava em um. Naquela noite, segui Carlos pelo rastreador. Ele foi direto para um hotel boutique no centro da cidade, o mesmo que eu havia visto no histórico do computador dele. Estacionei do outro lado da rua e esperei. 15 minutos depois vi Valentina chegando, linda como sempre, carregando uma pequena bolsa de viagem. Eles se encontraram na entrada do hotel como amantes que se veem regularmente. Não havia nervosismo de encontro secreto, havia intimidade de casal estabelecido. Carlos a beijou ali mesmo, na rua, sem medo de serem vistos. Era óbvio que eles se sentiam seguros, que tinham certeza de que eu nunca descobriria. Esperei eles subirem e entrei no hotel. A recepcionista me conhecia como esposa de Carlos de outros eventos sociais. Boa noite, senhora Santos. O senhor Carlos já subiu para o quarto, disse naturalmente. Pedi a chave reserva, explicando que havia esquecido a minha, e ela me entregou sem questionar. Subi até o quarto 412 com o coração batendo descompassado. Não sabia exatamente o que faria, mas precisava confrontá-los. Precisava que eles soubessem que eu sabia, que não era mais a idiota ingênua que eles pensavam que eu fosse. Encostei o ouvido na porta e ouvi risadas, conversas íntimas, sons que me fizeram querer vomitar. Respirei fundo e usei a chave. A porta se abriu silenciosamente. Eles estavam na cama, semi-vestidos, conversando baixo. Ela nunca vai descobrir porque confia em mim demais, Valentina estava dizendo. Às vezes tenho dó dela, tão ingênua. Carlos riu. É melhor assim. Ela é uma boa mãe para o João, é tudo o que preciso dela. As palavras deles foram como tiros no meu peito. Não era só traição sexual, era desprezo total pela minha pessoa. Eles tinham pena de mim. Me viam como uma idiota útil para cuidar do filho enquanto eles viviam o grande amor. É mesmo? Disse em voz alta, saindo das sombras. O choque nos rostos deles foi instantâneo e devastador. Valentina gritou e se cobriu com o lençol. Carlos ficou branco como papel, balbuciando desculpas sem sentido. Mas eu estava estranhamente calma, como se toda a dor tivesse se transformado em uma clareza gelada. 15 anos de amizade, Val. 15 anos sendo sua confidente, dividindo meus segredos, confiando em você completamente. Disse, olhando diretamente para ela. E 12 anos de casamento, Carlos. 12 anos construindo uma família, criando nosso filho juntos. Eles tentaram se explicar simultaneamente, criando um coro patético de desculpas, mas eu os interrompi.
Vocês usaram meu filho como pombo-correio. Usaram a inocência do João para trocarem bilhetinhos de amor. Isso é imperdoável. Mostrei os bilhetes que havia encontrado. Tenho todos. Tenho as fotos dos encontros de vocês. Tenho o histórico dos hotéis. Tenho tudo. Valentina começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Cristiana, eu posso explicar. Carlos começou, mas eu o cortei. Não precisa explicar nada. Vocês foram muito claros. Eu sou apenas a idiota ingênua que cuida do seu filho enquanto vocês vivem o grande amor. Peguei meu celular e mostrei a tela para eles. Estou gravando essa conversa há 5 minutos, e já enviei cópias de todos os bilhetes para meu advogado. Não era verdade, mas a cara de pânico deles valeu a mentira. Amanhã de manhã, Carlos, você vai encontrar suas malas na porta de casa. E você, Valentina, nunca mais chegue perto de mim ou do meu filho. 15 anos de amizade acabaram aqui. Saí do hotel com a dignidade intacta e a certeza de que havia feito a coisa certa. No carro, finalmente chorei tudo o que precisava chorar. Não pelas pessoas que eles eram, mas pela família que eu pensava que tínhamos, e pela amizade que eu achava que existia. 3 semanas depois, Carlos se mudou para um apartamento pequeno. Valentina perdeu vários clientes quando a história se espalhou pelo nosso círculo social. Ninguém queria ter negócios com alguém que traía a melhor amiga. O divórcio foi rápido e justo. Fiquei com a casa, a guarda principal do João, e uma pensão generosa. João demorou para entender por que o papai não morava mais conosco e por que a tia Val não visitava mais. Expliquei de forma simples que às vezes os adultos fazem escolhas que machucam outras pessoas e que nem sempre as pessoas são quem aparentam ser. Hoje, 6 meses depois, sou uma mulher diferente. Mais forte, mais cautelosa, mas também mais livre. Aprendi que confiar é importante, mas confiar cegamente pode ser perigoso. Aprendi que as pessoas que mais amamos podem ser as que mais nos traem. Mas, principalmente, aprendi que mereço respeito, honestidade e amor verdadeiro. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar nossa própria força e que sempre merecemos a verdade, compartilha e se inscreve para ouvir mais histórias como a minha.